direto aqui dos estúdios do RJ Mais Negócios, o Centro de Negócios da Associação Comercial do Rio de Janeiro. E hoje eu vou falar aqui com a Bruna e com o Hugo Sorrentino sobre cinema e audiovisual, toda essa questão que envolve o streaming, as exibições nas salas e as oportunidades de negócio. Então aproveita, vai lá, se inscreve no canal, aperta o sininho para você ser informado de novos vídeos e fica com a gente. Hugo, antiguidade é posto, né? Então, vamos começar contigo, Hugo. Bom, fala um pouquinho pra gente desse universo que eu amo, mas eu não conheço como você. Olha, o cinema quando ele foi inventado pelos irmãos Lumière, uma das frases mais célebres do Louis Lumière foi: o cinema é uma invenção sem futuro. Porque ele achava que o cinema era uma invenção técnica que não tinha possibilidade de desenvolver-se. O Edison, que era um americano, sacou isso, que tinha possibilidade de futuro, e investiu no cinema e começaram a transformar o cinema numa indústria. E toda a luta do cinema sempre foi a conquista de mercados, isto é, o que era o público, para que o cinema era feito, qual era o público que devia ser atingido. E você começou primeiro com as cinematografias nacionais, a italiana, a alemã, a francesa, a russa, a americana, até que os americanos conseguiram estabelecer um critério de indústria na qual eles se aliaram a outras indústrias, a automobilística, ao governo, e começaram a vender o cinema como um meio de vender o American Way of Life. Isto é, se eu no cinema mostrar uma geladeira, a General Electric vai ser beneficiada. Então, se eu mostrar um cidadão fumando cigarro, a indústria de cigarros americana vai ser desenvolvida. O governo americano comprou essa ideia, juntou os principais estúdios, foi o Roosevelt, juntou os e disse: olha, vocês vão nos apoiar e nós vamos apoiar. O que vocês precisam? De extras? Nós colocamos o exército americano à disposição de vocês. Então, se você precisa fazer uma cena com 1.000 índios atacando uma caravana, nós vamos colocar 1.000 soldados americanos vestidos de índio para atacar a caravana. Olha que interessante. Isso foi como se chama? O próprio Goebbels, que era o ministro da cultura nazista, ele sacou isso e resolveu fazer um acordo com os americanos, dizendo: olha, vamos fazer o seguinte, vocês vão permitir a entrada dos filmes alemães nos Estados Unidos e em troca vamos fazer isso, mas aquilo para vocês. E se o Hitler não tivesse invadido a Polônia, isso poderia ter acontecido. Tanto que existe um livro interessantíssimo que é O Cinema de Hitler em Hollywood, que é de como a penetração de Hitler em Hollywood tentou ser feita, mesmo se os estúdios americanos eram todos controlados por judeus. Bom, passa muito tempo, termina a guerra e tudo mais, começou-se como é que nós vamos criar os mercados. Então você tinha os mercados de cinema, apareceu depois a televisão foi considerada inimiga do cinema, até que os cinemas começaram a ver: a televisão pode tirar público do cinema, mas ele precisa de filmes. Nós vamos produzir filmes para a televisão. Então os estúdios se transformaram em estúdios produtores de filmes para a televisão, que eram feitos com outro conceito, outro tipo de tecnologia, outra gramática cinematográfica. Lembra, o filme da televisão não tem profundidade de campo. Ele é um plano só. Você trabalha com primeiros planos, ou o plano americano, que é aquele plano que bate daqui, do peito para cima. Então é uma técnica nova, é uma gramática cinematográfica nova, mas eram filmes. Então colocaram a indústria no mercado. A um certo momento, isso há mais ou menos 40 anos atrás, aparece o vídeo, que era um mercado inteiramente novo, porque o filme, acabada a sua exibição cinematográfica, ele era guardado, ia para a Cinemateca, para a Cineclube, você não tinha mais como rever o filme. Aí aparece o vídeo. O vídeo cria um mercado novo fantástico, mas havia o problema. Como é que eu vou remunerar o ator que fez um contrato de cinema, está até morto, mas o filme dele vai passar de novo no vídeo? E o produtor, o estúdio vai se beneficiar com o resultado disso, mas não dá esse dinheiro para ninguém. Então começaram as primeiras grandes greves.
os atores, os diretores, os roteiristas, eu fiz o filme, fiz um contrato com vocês, mas dei o filme para cinema. Não dei o filme para a televisão, vai lá, mas não cinema para vídeo. Vídeo é outro mercado. Hugo, será que tem um pouquinho parecido com os... fazendo uma comparação lá com os chefes de cozinha que falam, não, esse alimento é para ser acompanhado desse vinho. Quer dizer, eu acho que então tem um pouco do... Isso aqui é para ser exibido numa tela com esse formato, dessa forma, e na TV ou no streaming você perde, porque talvez o público continue falando, não, legal, mas perdeu o sabor daquele... Vários filmes que foram produzidos em CinemaScope, que nem existe mais, eles continuam passando na televisão. É claro que eles perdem, eles são achatados pelo formato, mas você acaba vendo. Para uma pessoa que gosta de cinema, como que você está vendo John Ford, que são horizontes, profundidade... Como é que você vê nesse tamanho, mas né? Pequenininho. Ele vê. Eu me lembro uma vez eu estava nos Estados Unidos, indo de Los Angeles para Las Vegas, com um produtor de cinema americano, e ele me dizia, Hugo, você imagina que eu fui no Japão, e no Japão os caras estão assistindo filmes no telefone, nos telefones daquela época. Então como é que você pode? Uma coisa é você assistir um noticiário, assistir uma novela, uma peça qualquer. Agora, você assistir um filme é totalmente inatural. Eu me lembro que, anos depois, esse cara esteve no Brasil, esteve comigo, digo, você imagina. Agora, eu fui para Los Angeles com os meus filhos, meu filho e os amigos dele no banco de trás, todo mundo assistindo o filme na telinha. E para eles era normal. Então, você ia perguntar para eles, mas e a profundidade de campo? Como assim? Nem sabia. Então, houve uma modificação brutal na forma de consumir. Com a pandemia, foi uma espécie de sopa no mel. Isto é, no momento em que estava se desenvolvendo a tecnologia do streaming, estavam se criando companhias de streaming, o cinema sofreu porque você não podia mais sair de casa. Então todo mundo passou a usar o streaming. E o cinema, ao invés de se aproveitar disso, eu me lembro aqui no Brasil, quais são os filmes que começaram a ser produzidos logo depois da pandemia? Eram filmes sobre a pandemia. Agora você imagina, você que sofreu 2 anos sem poder sair de casa, de repente eu vou ao cinema para ver um filme, ver como é que eu sofri? Não. Eu não quero ver isso. Mas era aquilo que você fazia. Por quê? Porque tornou-se muito barato fazer filme. Então, o cinema é um tripé. É a produção, é a distribuição e a exibição. A distribuição é aquela que faz chegar um filme americano, faz chegar em Bangladesh ou no Paraguai. Como é que você faz isso? E a exibição é o cinema. Então, o que aconteceu rapidamente? O cinema se modificou. Hoje em dia, você praticamente não tem mais cinemas novos de rua. Você tem o multiplex, quer dizer, a sala de shopping. Várias salas pequenas. Várias salas pequenas, que mesmo assim estão diminuindo cada vez mais, porque estão se fazendo o próprio conceito do shopping, isto é, você sair de casa para um lugar para fazer bagunça, está se modificando. O próprio jovem não faz mais. Ele sai de casa, se encontra no shopping. Para a família era muito bom, que sabia que estava lá dentro, não tinha problema nenhum. Então dava até dinheiro a mais. Isso daqui está sendo modificado. Mas o streaming existe porque para o produtor, você ter alguém que te compra o filme antes de ele ser, na hora que ele ser, ou praticamente bancar a produção do filme e já o comprar, é uma tranquilidade muito grande. Eu não tenho que vender o filme para a Argentina, para o Brasil, para o Paraguai, para a Alemanha. Eu vendo o filme para a Netflix, para a Amazon, para a Hulu, e garantir, botei o dinheiro no bolso e fazer o próximo filme. Aí tem um diretor que diz, olha, mas o meu filme é feito para ser visto a profundidade de campo. Cara, você quer fazer o filme ou você quer a profundidade de campo? Toma o dinheiro e não enche o saco. É, porque ele está olhando lá o consumidor dele. O que consumidor, o de 21 anos, igual o meu de 23, que assiste o jogo do Flamengo aqui. Fala, nossa, mas já é pequeno na TV de 85 polegadas, aqui ficou... Eu me lembro que eu ia para o Maracanã, quando eu abri o elevador no 6º andar, você saía e você ouvia aquele... só aquilo compensava você ter de cara para ir ao Maracanã para ouvir aquilo. Hoje em dia isso não faz mais efeito. Então, o que aconteceu?
o cinema modificou a forma de ser visto. Quer dizer, o cinema vai continuar a existir sempre. Mas a maneira dele ser visto é que você mudou. A motivação de ir ao cinema é outra. E a maneira de você ver o filme se modificou completamente. Eu me lembro que o meu avô, que fundou a companhia há 80 e poucos anos atrás, me dizia: Hugo, vou te dar dizer 3 coisas básicas para você. Primeiro, nunca faça o cinema com menos de 1000 lugares. Segundo, nunca faça uma bomboniere muito grande, porque ali fica o pessoal enchendo o saco em vez de entrar na sala. E eu achava aquilo uma verdade. Hoje em dia, se você fizer um cinema sem bomboniere, você vai falir, porque a bomboniere é o que dá o resultado. É o que dá o resultado. E uma sala de 1000 lugares vai ficar vazia. Não, vazia. Então, mudou completamente o conceito. E eu me lembro aquela ideia, mas uma sala lotada, você vê, o cinema é uma atividade, é uma diversão coletiva. Porque se você vai ao cinema e você tem uma cena cômica e você tem 300 pessoas rindo, você ri junto. Se você está vendo aquilo em casa sozinho, o máximo que você vai fazer... É verdade. Então é verdade, mas acontece que para o público de hoje não tem a menor diferença. Você assiste uma comédia em casa da mesma maneira que você assiste no cinema. Eu me lembro antigamente quando o James Bond começava o filme, ele pulava de um avião para outro, todo mundo no ar, todo mundo dizia, era uma coisa. Hoje em dia ele pula do avião para outro e não acontece nada. Todo mundo, você assiste aquilo em casa. Não é porque o pessoal acha que é inteligência artificial, não, porque agora a inteligência artificial faz tudo o possível e o impossível, né? Fala, pulou. Inteligência artificial é isso aí, cara. Eu cutuco o outro do lado. Mas aí também existe... essas outras pessoas existem que estão ali para você cutucar, falou, pulou nada. Aí criou-se uma crise, que foi essa grande crise que até hoje dura com as greves em Hollywood, porque o realizador, o ator, o roteirista tinha escrito e vendido a própria imagem, a própria direção para cinema e televisão, de repente vai para streaming, que é uma coisa bilionária do qual não ria um tostão. Ele recebia centavos. Então, criou-se uma situação pela qual, eu não vou mais, eu cruzo os braços e deixo vocês sem filmes. E o streaming precisa de quantidade, não precisa de qualidade de produto, precisa de quantidade. Eu tenho que te vender tantas horas. Exato. Então, se eu não tenho tantas horas, eu estou frito que eu cancelo minha assinatura. Depois, se você tem ali filmes maravilhosos que ficaram para a história ou não, a reprise a sessão da tarde, que você já viu, review, mas... Mas tem o seguinte também, Hugo, você assistir no celular o filme, depois você assistir na televisão e até ir ao cinema, porque aí você tem 3 etapas, você vai ver 3 cenários diferentes. Mas a preguiça faz com que você assista na primeira etapa e pare por ali. O máximo que você pode passar é do celular para a televisão. Sendo que hoje em dia as televisões de 30 polegadas ou 85. Então você não precisa. Então essa é a modificação. Porém, o streaming representa uma realidade, quer dizer, o streaming veio para ficar. O streaming está hoje bancando grande parte da produção. Você tem produções que você faz diretamente para o streaming, pensando em streaming. E hoje em dia, como é muito fácil você pode produzir com uma câmera, com o próprio celular, você pode produzir um filme. Você não precisa mais levar uma equipe de cinema. Você usa a iluminação, a luz natural, então você faz muito mais filmes, e muito mais rapidamente, e muito mais barato do que você fazia antigamente. Então você tem uma quantidade de produto muito grande. O que você faz com esse produto? Você vende para o streaming. Não importa por quanto você vende. Eu lembro quando eu comecei a vender filmes para streaming, mensalmente me mandava um relatório. Eu vi o relatório, não entendia a patavina que estava escrito ali. Chamava meu contador, passava para ele e dizia, olha, o que é que está escrito aqui? Ele voltava e disse, é incompreensível, porque é todo um algoritmo no qual o filme que puxou o blockbuster que faz parte desse lote de 12 filmes, é um blockbuster, ele puxou. Os outros filmes receberam 0,3%. O que eu sei é que tem um cheque de $50 mil mensal. Você quer receber ou quer contestar? Ele não recebe. Recebe. Mas se você pergunta qual é realmente o volume de negócio no mercado de streaming, eles não contam para ninguém. Tanto que a briga que teve na Europa é que os
governos, principalmente o governo francês, dizia: eu não libero o direito, o sinal, se você não me diz quanto isso representa. E o pessoal do CIE preferiu questionar isso da justiça a liberar o sinal. Então tem coisa aí, né, Hugo? Tem coisa aí, mas você para descobrir o que é como descobrir a fórmula da Coca-Cola. Então, no segredo das sete chaves, quando a Indira Gandhi assumiu o governo na Índia, ela resolveu proibir, só podem ser distribuídos soft drinks que revelem a própria Coca-Cola. Eu prefiro sair da Índia, que tem, na época era 500 milhões de habitantes, do que revelar o meu... E lançou um outro produto chamado India Cola, do qual, que não era Coca-Cola, mas ele podia revelar qual era a fórmula que só tinha na Índia. Então, esse é o problema do audiovisual hoje, que o streaming é uma realidade nova, que não vai se modificar, que vai aumentar cada vez mais, que vai transformar, como já transformou completamente a indústria, transformou completamente a exibição, a produção, porque você não precisa hoje de produtor, de distribuidor. O filme sai no cinema da maneira... Eu me lembro que chegava para mim uma companhia importante, uma multinacional, dizia o seguinte: olha, eu quero que você lance, você tem um multiplex de 6 salas em Campo Grande, eu quero que você lance as 6 salas com esse filme. Eu quero, é melhor lançar 5 salas e ainda botar a 6ª sala, botar um filme diferente? Não. Eu quero as 6 salas. Sim, mas o filme vai ficar uma semana só. Não tem importância. Fica uma semana só, se você quiser você tira, e eu lanço em streaming. Aí vem, qual foi a reação que teve a cinematográfica no Brasil? Vamos criar uma lei de audiovisual que diz que você tem que criar uma proteção durante 2 anos, o filme não pode passar em televisão. Sabe o que os estúdios fizeram? Deram uma banana e lançaram um filme. O que você vai fazer? Ou, como tem hoje em dia, certos produtores importantes brasileiros que dizem: não, nós temos que criar uma limitação. Nenhum filme pode ser lançado com mais de 2.000 cópias. Como é que você pode limitar isso? Vou dizer, se eu tenho amanhã um filme do Tom Cruise, ou um Batman da vida, ou um filme da Marvel, eu quero lançar o filme com 3.000 cópias. O exibidor brasileiro fica feliz da vida, porque o cara que tem o cinema em Tribobó vai conseguir exibir o filme. Vai conseguir o filme. Então você chega então você não vai poder exibir. Então não é por aí o caminho. Até você chegasse ao ponto que a Disney fez nos Estados Unidos, que lançou filmes que eram para ser lançados em cinema, lançou direto em vídeo. Em vídeo não, no streaming dela. Streaming. Mas depois ela viu que matou a galinha dos ovos de ouros, porque os filmes subsequentes, mesmo grandes, o espectador falava: vou esperar sair no Disney Plus. E simplesmente não ia no cinema. Não ia. Aí quando ela percebeu isso, tanto é que você viu que Divertidamente foi lançado em cinema, foi a maior bilheteria da história. E eu não consegui ir. Mas agora já tá no Disney Plus. Uhum. Porém, ela percebeu, e essa foi uma briga que começou logo após a pandemia, com o lançamento da Viúva Negra, que era com a Scarlett Johansson. E a Scarlett Johansson tinha o salário dela em percentagem de quantos ingressos eram vendidos no mundo, ela receberia X% desses ingressos. Aí ela chega, mas vem cá, e o meu salário, que se está lançando direto na Disney Plus? Não, vamos lançar sim porque estamos na pandemia. Ela entrou na justiça americana contra a Disney, como é por contrato lá, é preto no branco, ela ia ganhar. A Disney chegou, primeiro ameaçou ela, dizendo que você não vai nunca mais fazer um filme, nunca mais vai ser Marvel, isso. Ela disse: não tô nem aí, eu quero meu dinheiro. O certo pelo certo. Tá no contrato, eu quero o valor do quanto. Então eles fizeram uma conta lá, ganhou 38 milhões de dólares, porque era mais ou menos o que tinha dado no último Marvel. Então tá, você abre mão da causa, a gente te dá o valor e o filme foi direto para Disney Plus. Porém, isso aconteceu com ela e ela peitou. Quer dizer, o cinema é um mercado que se modifica. E as regras têm que ser adaptadas a isso. Quando começou o cinema sonoro, grandes diretores europeus acharam que o som ia matar o cinema, porque o cinema é imagem. Então, se eu posso contar uma história por imagens, eu não preciso de som para contar essa história. E o som vai prejudicar o cinema. Isso foi uma coisa... Da mesma maneira, quando apareceu o cinema colorido, os diretores disseram: não, a beleza da imagem,
a história que eu posso contar em preto e branco, eu não posso contar no colorido, mata a arte do cinema. Isso foi modificado. Agora tem o cinema 4D, que eu não sei por que 4, mas tem lá cheiro, tem vento, tem água. Muita da tecnologia de cinema foi para os parques, foi para os museus, que você tem uma experiência que você não consegue mudar a cada novidade, você muda o telefone celular, mas você não consegue reequipar na velocidade que essa tecnologia vai aparecendo no cinema. Então, como ela fica muito cara, mas ela precisa ter escoamento, então ela vai para os parques, ela vai para os museus, e aí você tem realmente excepcional. Quando surgiu o cinema digital, os distribuidores, você tem que modificar a tua sala, porque agora eu não vou mais te dar a cópia 35, vou te mandar a cópia via satélite, via sei o quê. E o exibidor disse, cara, para você é ótimo, vocês vão ter uma economia, mas eu vou ter um gasto por causa da tua economia? Então criou-se o mercado. O distribuidor passou a financiar o exibidor e a cobrar uma taxa, que deixou de ser cobrada há pouquíssimo tempo. Quando o exibidor exibia um filme, como o distribuidor pagava uma taxa ao exibidor por ele ter tido que reequipar o cinema. Só que uma coisa é você reequipar para 2K. Era uma coisa assim, enfim, 2K, 4K, 5K, 6K. Cada vez que fosse lançado um sistema novo, tecnologia, você tinha que reequipar a tua sala. Estamos falando de milhares de salas, é impossível. Mas criou-se uma situação nova. Então hoje qual é o futuro da cinematografia? O futuro da cinematografia está como produzir mais, isto é fácil de fazer, como se remunerar mais, e aí você tem o streaming, que é a última descoberta, mas não quer dizer que seja definitivo. O cinema, a sala de cinema, vai se tornar cada vez mais supérflua, ela vai servir apenas para escoar a superprodução, que vai ser lançada de uma maneira canibalística, quer dizer, você lança aí, devora aquilo em quanto menos semanas, melhor, porque antes eu me lembro quando você lançava um filme, um Tubarão da Vida, você tinha que assinar um contrato de garantir 12 semanas de exibição. Se você não cumprir 12, o distribuidor não te dava a fita. Hoje em dia, o distribuidor não importa, eu quero faturar o máximo possível na primeira semana para pagar meus custos de publicidade e gerar uma interação grande, que quando o filme for para streaming, eu tenho assinaturas. Hoje em dia o problema é como é que eu vou recuperar as assinaturas que estou perdendo, porque a Netflix, a Amazon estão perdendo as assinaturas e as pessoas estão deixando de assinar, porque já encheram o saco também. Então você tem que criar um outro sistema de diversão. É claro que a Olimpíada, a Copa do Mundo ajuda muito. Eles têm que inventar novas formas de você gerar piques de audiência e de assinaturas. Porque as televisões venderam aparelhos agora para as Olimpíadas. Vão vender para a Copa do Mundo daqui a 2 anos. Mas de 2 em 2 anos tem uma venda master, né? E aí você tem a história da Serena Williams, a história da Rebeca. Te dá um desdobramento para o streaming também de informação. A história do Medina, a história do skatista, de gente que a gente nunca nem ouviu falar. Mas, em certo momento, isso vai provocar um esgotamento. Então, o que é necessário para o industrial do audiovisual é sentir e prever quando se dará o esgotamento e o que é que eu vou criar de novo. Porque era como quando eu trabalhava no cinema, quando eu trabalhava no escritório, e você tinha o fax. Fax. Maravilha, que beleza. Primeiro era o telex. Tirou o telex e entrou o fax. Você falou, não, agora vem uma imagem, poxa. Que mais você precisa? Hoje em dia quem é que tem fax? Ninguém. Mas, então essa questão é o grande problema. Como nós estamos, não podemos esperar daqui a 40 anos acontecer alguma coisa, temos que procurar nos antecipar. O problema hoje é o seguinte, o que é que nós podemos fazer para aproveitar esse momento, juntar forças e aumentar a nossa indústria com o sistema audiovisual que existe hoje, já prevendo que vai existir rapidamente, sem revoluções como a invenção do vídeo, como a invenção da internet, que realmente modificaram de uma forma imprevisível. Então a questão é, primeiro, qual deveria ser o primeiro parceiro? O governo que cria as leis. Então você precisa ter um governo que saiba o que ele quer. E o governo não sabe.
Mas isso a gente pode ajudar. Pode ajudar. Primeiro, quando você tem... Eu já estou aqui imaginando uma provocação, tá? Mas quando eu vejo que os nossos ministros, os nossos senadores, os nossos deputados não sabem nem usar a internet, como é que eles vão prever? O próprio governo fez uma campanha que tirou a Rebeca do pod para botar um computador para fazer um lançamento dela, depois, obviamente, pediu desculpa, voltou atrás, mas você, no governo atual, eles não conseguem expor uma face boa do próprio governo, mesmo quando ela é boa. Posso fazer uma meia-culpa? Claro. Eu fico sempre olhando onde que o outro está errando e onde que eu estou contribuindo para aquele erro. Porque na empresa, se você é o líder na empresa, você está contribuindo para aquilo de alguma forma e a cabeça tem que ficar mexendo. Aqui nós somos uma entidade, a entidade mais antiga do Brasil, empresarial. Onde que nós estamos falhando e como que a gente pode avançar positivamente em cima de uma pauta que leve esse político a ver a coisa de uma forma mais adequada. Então eu já vou aproveitar logo para fazer uma provocação para vocês dois, porque quem dá a ideia tem o chamado. Eu acho que a gente precisa voltar a fazer uma discussão. A lei do audiovisual, lá atrás, nós fizemos o lançamento aqui na Associação Comercial do Rio de Janeiro. Foi um dia inteiro de evento e houveram várias discussões. Eu estou ouvindo o Hugo contar a história e relatar para a gente como é que acontece hoje. E eu me lembro deles discutindo. O Ricardo Pinto e Silva, lá em um momento, falou assim, não dá para continuar desse jeito, tem que ter respeito ao produtor, não dá para vender a novela e eu ganho só por aquela produção e depois ela fica 20 anos passando no mundo inteiro e eu só assisto. Está acontecendo tudo agora certo. com a Globo, né? Que ela está relançando as novelas em reprise, inclusive em outros pós-pandemia, países, principalmente, mas tem que eu pagar acho... o direito do ator, ou enfim, da equipe toda. Sim, e eu vi o Ivan Lins também numa discussão que corre em paralelo a isso, né? Ele falando, puxa vida, eu agora tenho que cair num streaming desse que leva a minha música e eu ganho 0,0000 alguma coisa por essa exibição. Puxa. E você não tem nem controle se exibiu muito e mais ou menos. O ponto é esse aí. Eu acho que esse é o ponto. Porque fica todo mundo discutindo o algoritmo, ou não sei o que é isso. É um ser inanimado, intangível, invisível. Que eles não mostram. Que eles não mostram, ninguém sabe e fala assim, por que eu tinha 8 mil visualizações e agora eu tô com 2.432. Como é que sumiram as visualizações do meu vídeo? E essas discussões, elas têm permeado muito o streaming. Tem permeado muito essa discussão. Mas a União Europeia... A gente precisa fazer essa discussão. A União Europeia tem lutado com esse problema e não tem conseguido resolver. Em alguns lugares eles conseguiram resolver. Alguns países, mas outros não. E estamos falando da União Europeia. De vez em quando aparece uma super multa para uma determinada... Mas é briga de cachorro grande. Porque é muito dinheiro. E a questão... Mas isso pode desincentivar toda uma economia. Todo o cinema e o audiovisual pode acabar ficando desincentivado. A gente tem um monte de gente ali assistindo a gente e falando assim, deixa eu ver aqui o que o Hugo vai falar de oportunidade. Puxa, tem oportunidade na distribuição, tem oportunidade na exibição. Desincentiva, que ele fala, caramba, aí eu vou produzir e de repente o streaming, o Google, o YouTube, quem vai estar distribuindo isso vai dizer que foi muito menos do que o que foi. Isso sempre foi assim. Essa insegurança sempre foi assim. Espanta o público. Mas ela vai dar ao produtor a segurança de poder produzir o filme. Não vai dar ao produtor a segurança de receber pela distribuição do filme. Mas se você não recebe a compensação do trabalho que você desempenhou, né? Ele recebe.
Porém, Mas não no tamanho que deveria. Não no tamanho que deveria, porém ele recebe. Ele recebe. Essa que é a diferença. É algo que o papai estava explicando quando... mas quantas vezes eu ganho por exibição? Eles tiram uma média, sempre o número de exibições é maior do que a média que você ganhou. Mas você ganha aquilo dali e você não vai ficar a madrugada inteira vendo se passou, se não passou. Aqui tem um cheque de $50 mil. Você quer receber o cheque ou quer discutir isso? Eu quero receber $50 mil. Me dá o dinheiro. Então, me dá o dinheiro agora, aí. Eu queria só para saber quanto eu fui roubado. Você vai ficar sem saber. E estamos falando agora em termos de países, porque um país cobra uma imposição, cobra um imposto sobre isso, vamos dizer que seja 12,5%. 12,5% sobre bilhões e bilhões e bilhões é um volume de dinheiro incrível que o país deixa de receber. Então, a preocupação de governos como o francês, por exemplo, morre por causa disso. Principalmente que a maioria do dinheiro vai para os americanos. Então, o francês morre duas vezes. Primeiro porque não recebe, segundo porque vai para os americanos. Mas ele não consegue resolver. Porque é tanto dinheiro. É uma briga jurídica tão complexa. Porque a questão do algoritmo é o seguinte: o meu filme, eu vendo um pacote que tem Velozes e Furiosos na cabeça e outros 8 filmes. Como é que você vai determinar a pessoa que fez a assinatura se ele quer assistir o meu filme ou quer assistir o Velozes e Furiosos? Há um algoritmo. Como é que eu vou contestar esse algoritmo? Mas como é que fica isso, Bruna, num mundo que a gente está discutindo muito a questão ESG? Isso é governança, isso é social. Como é que fica essa história? Não tem clareza? Não tem transparência? Você primeiro no Brasil, você não tem no governo nem noção disso. Então, quando você fala com um ministro ou com um diretor de agência de cinema, eles não têm ideia do que é aquilo. Eles falam, mas veja quantos filmes, os prêmios que a gente ganhou, os prêmios internacionais que o cinema brasileiro ganhou. O que é isso? Como é que isso é transformado em novo público? É uma visão, a visão do governo brasileiro é tão pequena com relação a isso. Como eu estava contando antes, o Geisel teve uma visão, olha, eu preciso, estão todo mundo esculhambando o governo, os militares, preciso pelo menos calar a boca do Glauber Rocha, do Carlos Barreto, não sei o quê. O que eu vou fazer? Vamos liberar uma... Quanto é o que eles estão discutindo? São 18 milhões de reais. O que é isso? Nada. Libera esse dinheiro para eles e, a partir dali, eles vão falar bem da gente. O Geisel passou a ser considerado o deus da raça pelo Glauber Rocha. Então, o Geisel ficou feliz da vida, era o deus da raça. A esquerda deixou de falar, o partidão deixou de falar dele. Isso foi uma forma de investimento muito pequena. Mas ficou barato, né? Muito pontual, mas pelo menos alguém que entendeu. O cinema tem uma visão política, tem uma presença política. Hoje em dia, o governo atual não tem a menor ideia. Os ministros, quer dizer, se o ministro que era republicano dizia assim, eu sou republicano, e o que quer dizer isso? O outro era o da Bro de Milho. Então, esse tipo de pessoas que são ministros políticos, não têm a menor ideia daquilo que está sendo tratado, não sabem se o cinema é uma indústria, é uma diversão. Na cota do ministério. Era uma coisa, então era um absurdo. Iam para o Festival de Cannes, você encontrava eles jantando nos melhores restaurantes, mesas de 20 pessoas, felizes da vida, saiu daí, eu assisti o filme da noite do festival. Estavam tratando de cinema, não. Mas estavam lá. É como hoje, quando você faz essa... Tem um congresso de não sei o quê em Veneza, sai metade do congresso para ir. Ou vai o Supremo Tribunal, vai todo mundo fazer... vamos estudar. Para estudar aquilo, você não precisa ir, podia ficar em casa. Mas a mulher quer ir. Então, a pequenez, e você não tem como... Vocês estão botando a pata do elefante em cima de vocês mesmos. Isso é que é necessário se fazer. E é muito difícil porque, primeiro, essas pessoas que estão ocupando os cargos ligados à cultura e à indústria cinematográfica estão ali por 1, 2 anos.
não querem mexer, não querem criar um problema. Até porque não é simples, como você estava falando, do governo francês, que vive lá um dilema e buscando soluções, não é uma coisa simples, mas sabe, Hugo, eu vou provocar vocês para que a gente cresça esse grupo de cinema e audiovisual, aqui volte a ser um grupo como nós criamos lá no lançamento da lei do audiovisual, e possa discutir esses assuntos específicos, porque eu entendo, Hugo, que é o que nós estamos fazendo aqui no podcast do Centro de Negócios. A gente está dando externalidade a oportunidades de negócio no Rio de Janeiro e no Brasil através do Rio de Janeiro. A gente precisa ir para fora falar, e você só vai para fora falar através do cinema e do audiovisual de uma forma geral. A gente precisa chegar lá. Então, Bruna... É uma forma de você levar cultura, e ela não é... Você não precisa de grandes investimentos, porque, como a gente estava falando antes, uma parede branca de qualquer escola pública pode passar um filme. Não só nacional, porque você tem formas de você desdobrar a informação do aluno, passando desde o Akira Kurosawa, que vai falar sobre o Japão, até o Tom Cruise, que vai falar sobre o Último Samurai. Aí você vê o problema da política, isto é, tem para pessoas que têm comando, importância do cinema do Brasil, que a visão política é fundamental. Isto é, o que é importante. Eu me lembro uma vez, eu saí de uma sessão de dança, cantando na chuva, na ABI, quando fazia a sessão de cinema na ABI, estava eu, o Cacá Diegues, o Nelson Pereira dos Santos. Acabou o filme, o Cacá saiu, e Sérgio Augusto, o Cacá sentou na calçada e começou a dizer: esse filme é um filme capitalista nojento, mas é cinema, mas é cinema. Então a visão dele de artista era superior à visão política, que ele devia condenar um filme burguês. Tem outros aqui que precisam, olha, qualquer coisa eu faço desde que fazer qualquer incentivo, mas não é incentivo ao cinema, tem que ser o cinema brasileiro, porque o cinema americano já tem incentivo suficiente. Então essa é uma visão que você tem que respeitar, não aceitar, mas o cara tem aquela visão que o cinema burguês não pode existir. Então tudo que é cinema burguês, dane-se. Mas aí você também tem um lado também não precisa você ter esse tipo de proteção, porque você tem, por exemplo, a novela, que é uma coisa burguesa, ou que você se espelha sempre, é na boazinha, ou na má, ou no cara que sofre a novela inteira para se vingar no último capítulo. Tem lá a polêmica, mas... Uma novela dá emprego a atores brasileiros, a técnicos brasileiros, a roteiristas brasileiros, a mão de obra brasileira. Então aquilo ali, você não... Na realidade, para o brasileiro, a novela da Globo é fundamental. Se não tivesse a novela da Globo, estava todo mundo morto de fome ali. Não, mas ela é fundamental. Mas ela não é necessário que seja somente a nacional. Porque você tem hoje em dia cinema, o europeu, o francês, o próprio japonês, o mexicano, que é tão importante culturalmente falando. Quando foi feita a lei do audiovisual, ela foi feita a lei do audiovisual para o cinema brasileiro. E cinema brasileiro era a produção brasileira. O problema, o que você tem que tirar... E até a questão da quantidade de percentual de exibição de filme brasileiro, né? Pela cota de tela, 48 semanas por ano. Vocês vão criar uma cota de tela para o público. O público é obrigado a ir ao cinema tantas vezes por ano. Tantas semanas por ano. Você obrigar a passar o filme... É a mesma coisa, olha, o restaurante japonês vai ser obrigado a servir feijoada tantas semanas ou tantos dias por semana. Aqueles dias o público não vai comer. Então, o cinema, você não... O filme bom, o filme interessante, ele transcende o público, independente da origem dele ser brasileiro, mexicano, chileno, ou argentino, que é um cinema que faz muito sucesso aqui no Brasil. Porque ele tem um bom roteiro, é uma boa história. Pega os filmes brasileiros lançados no mês de agosto e julho no Brasil, no Rio de Janeiro esse ano. De quantos deles você teria, estão no jornal de hoje, quantos deles você teve vontade de ver e quantos deles você foi ver? Nenhum. Não tem. Nos filmes lançados essa semana não tem nenhum que tenha vontade. A coisa melhor que teve foi Plufto Fantasminha, que já passou 300 mil vezes com
com a Fernanda Montenegro, agora foi feito mais uma outra versão. Os outros filmes ali, não é dizer, não, mas você não quer que sejam feitos filmes sobre a realidade brasileira, não é. É que a mim interessa uma determinada realidade. Agora, não me interessa a mim a tragédia da pandemia. Eu já vivi aquilo, eu não vou gastar o meu dinheiro para ir ao cinema para ver aquilo. Então, se você para ver a história que eu conheço. Então, se você produz esses filmes, para o produtor, tudo bem, porque ele ganhou o dinheiro para produzir. E quando ele fez uma produção, ele calculou ali o ganho dele, a sustentabilidade dele. Mas aí eu acho que você também até pode ter, por exemplo, hoje em dia o maior número de produções de filmes de terror. Vai entender porque você tem uma quantidade, uma fatia substancial de público, porque quer ver aquilo e que, para nós aqui, eu não vou. Mas o que é o público do filme de terror? É um público que se dissocia da realidade, sabe que vendo aquilo ele tem medo, mas que aquilo não é verdade, portanto termina ali. E ele gosta de ter aquele tipo de emoção. É justo que ele tenha os filmes. Aquela descarga de adrenalina. Sim, mas ele tem uma fatia importante comercial, o filme de terror. Apesar, assim, vamos dizer assim, você vai dizer assim, é uma coisa impressionante. Eu não vejo, eu já tenho emoção demais. Mas é constante. Os lançamentos de filmes de terror é uma constância no mundo inteiro, e também aqui no Brasil, de pessoas que querem ver esse gênero de filme. Então, você pode até ter também. Por isso que eu digo que você não precisa ter só o filme nacional, porque você tem uma gama de outros... Se você tem o raciocínio seguinte, o filme estrangeiro já vem autofinanciado. O filme brasileiro tem que ser financiado no Brasil. Então, eu não posso colocar no mesmo plano o filme nacional e o filme estrangeiro. Sim, mas quando você cria uma obrigatoriedade para o filme nacional e não associa isso à rentabilidade... Quer dizer, você tem, eu sou obrigado a exibir um filme que eu sei que ninguém vai? Ou sou obrigado a exibir um filme... que não está dando dinheiro. Na verdade, não é que ninguém vai. Ele, comercialmente, ele não sustenta a sala. Por isso que eu acho que a cota de tela, ela às vezes pune muito o exibidor. Como a questão da meia entrada. Pune o exibidor. Ela pune o exibidor. Se esse tripé não tem equilíbrio, não adianta o cara fazer a produção. Com uma classificação indicativa num certo período. Hoje em dia não, mas eu me lembro disso. Quando foi lançado Bastardos Inglórios, tinha o professor de Ciências Políticas da PUC, que foi levar o filho de 17 anos, estava lá o juizado de menor e não deixou o filho entrar. Por isso que depois foi feita aquela autorização que o pai era obrigado a ir no cinema e autorizar que o seu filho de menor assistisse o filme que fosse fora da classificação. Sendo que, quando a classificação fosse 18 anos, ele não poderia nem com a autorização do pai. Porém, você punia só a janela do cinema. Porque quando ela ia para o vídeo, para o DVD ou para a televisão, você não tinha. Então, era uma discussão que a gente tinha com o Ministério da Justiça, que a classificação indicativa punia a janela cinema. Como o exibidor. Como a questão da meia entrada, ela pune toda a cadeia cultural. Hoje em dia você não vai conseguir tirar isso nunca, porque nenhum político vai bancar essa de você tirar a meia entrada. Mas a verdade é que a meia entrada virou para todo mundo, você teve um majoramento do valor do ingresso do show, o ticket médio sobe, porque... Senão não vai cobrir o custo e fecha a sala de cinema, não vai ter mais. Qualquer um tem, porque antes, quando foi lançado, era obrigatório que a carteira de identidade fosse da Uni e da UBS. Uhum. Que aí queriam, obviamente, ganhar dinheiro, saíram emitindo para Deus dará. E aí banalizou a questão da meia entrada. Então, hoje em dia, quando você tem o próprio preço do cinema, do teatro, tudo, ele é majorado, porque você tem a grande maioria, assim, de 95%, é de meia entrada. Então, ele não é um valor real. Porque você também fazer benesse com o chapéu do outro é fácil, né? Você vai no restaurante, mas o couvert é de graça. Não é. Não, o fundamental para responder a preocupação do Ricardo é o seguinte. Primeiro, há necessidade de uma conscientização política do governo de o que ele quer fazer, se ele quer fazer alguma coisa, ou se ele acha que está muito bem assim, porque tem muita gente que acha muito bem assim. Se eles querem fazer alguma coisa, aí sim, você senta e conversa. Mas às vezes ele precisa ser cutucado, como, vou voltar à questão agora olímpica que a gente está.
a premiação dos atletas que incidiam 30% para o imposto de renda está sendo retirado agora, porque todo mundo ficou tão estarrecido que você tem uma garfada. O impacto social foi muito grande. Foi muito grande. Mas vem cá, a gente paga Bolsa Família, se a gente já tem uma luta tão... Se tivesse outra guerra no mundo, talvez a turma não tivesse visto isso e passaria um absurdo. Batido, mas porque a Rebeca ia ganhar dos 800 mil reais que ela ganha de prêmio, ela passa a ganhar 500 mil porque fica 30% na Receita Federal. Ora, bolas! E agora você vê que ontem foi votado na Câmara, hoje no Senado, e já está indo para aprovação do governo. Porque, claro que vai ficar feio para o político, seja ele... Que está em momento eleitoral. Seja ele da oposição ou da situação, de que, pô, mas vem cá, o cara que trouxe o ouro, a medalha, para o nosso país aparecer e o cara está sendo garfado pela Receita Federal, ora, bolas. Ô, Hugo, e uma coisa, você sabe qual é a minha preocupação? Eu concordo, nós temos que entender quais são os stakeholders nesse processo. Nós somos uma perna, um stakeholder importante nesse processo. Nós, entidade civil organizada, representada aqui na Associação Comercial do Rio de Janeiro. E os políticos, eles não são dissociados, como muitos deles imaginam, dissociados da sociedade. Porque por mais que você diga, a opinião é deles, eles cometem um absurdo desse, porque a opinião é deles, tem um impacto social brutal, eles falam, ih, deu ruim. Deu ruim, exato. Ficou feio, ruim, vamos ter que achar em outro lugar essa quantidade de dinheiro para repor as lagostas, não é isso? As lagostas quando lá você tem a primeira-dama que foi, porque fez questão de ir com o avião, com o cabeleireiro, o stylist, tudo, para ir para a abertura das Olimpíadas. Porque quem não quer ir para Paris? Eu quero. Todo mundo. Você imagina, você ser recebido pelo Macron para jantar no Champs-Élysées, que espetáculo que não é? Só que como apresentaram a conta dela, bom, gente, pessoal, vamos ter que isentar os atletas. Eu acho que a gente tem que colocar o que a gente entende como sociedade civil organizada adequado, chamar esses políticos, porque muitas vezes também, Hugo e Bruna, eles dizem assim, eu me elegi. Cara pálida, você se elegeu, foi você que foi lá e votou em você mesmo esses 2 milhões de votos ou esses 100 mil votos? Não! Você foi eleito por pessoas que entenderam você capaz de defender seus interesses. Então, esse posicionamento é muito importante porque nós ficamos distantes disso e a senhorinha lá na comunidade, lá no Jacaré, lá no Pavãozinho, fala, meu filho, quem sou eu? Quem sou eu? Eles aparecem aqui para dar camiseta, eles aparecem aqui de tempos em tempos para isso, mas me dê um telefone que eu ligo, ninguém nem atende. Porque a gente está aqui, a milícia, estou dando um fato hipotético, a milícia botou fogo numa área da Floresta da Tijuca, do lado aqui da comunidade, e a gente ouviu dizer que a milícia vai fazer um loteamento aqui dentro da favela. Mas a gente não consegue falar com eles. Seja o que for que leve à necessidade de se comunicar com aquele que você votou e elegeu, que você tem nos Estados Unidos o voto distrital, e você vai lá no seu... eu votei, mas vem cá, votei em você, que depois aquele Sean, do caso da Bruna Bianchi, ele conseguiu levar o filho de novo para os Estados Unidos, porque ele foi lá no congressman que ele votou, falou, me ajuda aqui, eu preciso trazer meu filho para os Estados Unidos. Eu acho que é esse o ponto. A gente precisa, e aí quem dá a ideia tem o chamado, né? Eu acho que a gente precisa se organizar no sentido de montar, resgatar essa pauta. Talvez a pauta não seja muito diferente da pauta lá de 93, das pautas que nós tínhamos há algum tempo atrás, mas ajustar a temporalidade. O streaming hoje é muito maior do que era à época, por exemplo, ajustar essa pauta e começar a chamar para a gente compartilhar essa informação que você domina, que a Bruna domina e que vive. Fala, bonitão, desse jeito aqui nós vamos ter esse resultado. Nós somos a
cidade mais representativa do Brasil e a cidade mais representativa da América Latina. Por que nós não estamos aparecendo na mesma proporção no audiovisual? Cadê as locações? Cadê um Rio de Janeiro preparado para essas locações? Cadê Teresópolis? Cadê Petrópolis? Cadê Itaipava? Cadê Campos dos Goytacazes preparado para receber essas locações? O primeiro gerador do mundo fora dos Estados Unidos, gerador de energia elétrica, foi instalado em Campos dos Goytacazes. Cadê essa história? Cadê essa história pra gente? Eu estava conversando aqui com o brigadeiro, que veio representando a aeronáutica, e falando de Santos Dumont. Santos Dumont foi um cara extremamente inovador, destemido, porque você imagina, não, a gente vai voar. Lá vem aquele Santos Dumont de novo com essa ideia de voar. Ele tá pensando que ele é andorinha, olha só. Imagina como é que essa coisa era discutida lá na época. E ele falando, meu Deus, me enche tanto saco, eu vou para Paris para tentar fazer alguma coisa que lá pelo menos não vou me encher o saco como estão me enchendo no Brasil. Não sei, estou criando aqui uma história, mas outras inovações que de repente nós estamos reprimindo. Então, eu acho que a gente tem que resgatar. Quem está lá ouvindo a gente, você precisa saber do seguinte, a turma aqui é muito capaz. Tem uma turma muito bem preparada aqui na Associação Comercial do Rio de Janeiro, aqui no Centro de Negócios RJ+, da associação, igualmente, para promover os negócios no estado do Rio de Janeiro e no Brasil através do estado. Agora, nós não somos muitos, como nós gostaríamos, para fazer essa revolução positiva do desenvolvimento do estado. Então, você que está assistindo a gente precisa vir para cá, procurar a Bruna, procurar o Hugo e falar, procurar o Ricardo também. Procurar o Ricardo e falar assim, tô aqui, gente. Tô aqui. Qual é a minha missão? Como é que a gente vai caminhar em favor desse desenvolvimento? A associação já tem, porque junto com as ESGs foi feito aqui um congresso. O Steve Solot conseguiu, através da MPA, se ter o primeiro curso de formação de cinema nas comunidades Laranjeiras e Santa Teresa. Eram não só alunos, porque quem venceu o prêmio de melhor filme feito no telefone celular foi um adulto, por um acaso. Mas para conhecer o que é a produção da iluminação, do som, da captação. Quer dizer, não é só o ator que aparece na frente, maquiagem, figurino, são componentes da indústria para o cinema, ou para o streaming, ou para a televisão. Quer dizer, que a pessoa que nunca teve contato tenha um conhecimento de como aquilo é feito. Acústica, né? Bruna, eu tô me vendo aqui, quando a gente começou aqui o podcast, nós tínhamos uma estrutura e chegamos à conclusão que deveríamos avançar com o que tinha, que já era bom no meu modo de ver, mas ainda... Mas não era o suficiente. Aquém do que nós temos hoje. Hoje tem uma Blackmagic ali olhando pra gente, que custa alguns milhares de dólares. Hoje nós estamos em 4K. Temos que avançar ainda muito? Temos que avançar e podemos avançar ainda muito. Sempre. Mas nós precisamos trazer mais gente para o jogo. Nós só vamos mudar esse jogo se nós trouxermos mais gente para o jogo. É isso que eu estou falando para quem está assistindo a gente, que precisa vir. Você não vai fazer a mudança da tua realidade sozinho, por maior que você seja. Você só faz esse processo, só passa esse processo a partir do momento que você trabalha em grupo, como sociedade civil organizada. Aí o que cresce é esse cluster. Aí você faz parte do cluster e você cresce também. Do contrário, continua Hollywood. Nem foi, porque Hollywood não é um palavrão. Hollywood é uma indústria inteligente
que aproveitou a situação e que criou um sistema de autodefesa, claro que serve para os próprios interesses. E que não é ruim eles cuidarem dos interesses deles. O ruim é nós não cuidarmos com a mesma diligência dos nossos interesses. Aí é que está o problema. Eles têm uma profissionalidade que nós não temos. Eles têm, vamos dizer... Quando você vê, por exemplo... Eu me lembro o Rui Barreto, um dia, que queria que eu entrasse para a Rotary. Olha o que eles fazem. Me dá os livros. A Rotary faz um sistema de alfabetização. Então, me dá os livros que a Rotary usa. Eram todos livros que, sinceramente, eu não gostaria que fosse distribuídos a uma escola. Devia ter um limite. Deviam ser prós para menores de certa idade, porque eram livros que vendiam o American Way of Life, o American Way of Thinking, de uma maneira obscena. É claro que eles fazem isso. Então, se você quer ser alfabetizado... Cada um vendendo o seu peixe. Vendendo o seu peixe. Cadê você tem que vender o seu melhor do que o deles. Cadê o lifestyle carioca? Que o lifestyle carioca é entendido em todo o estado do Rio de Janeiro, não é só do Rio, da cidade do Rio de Janeiro. Cadê o lifestyle carioca? Nós precisamos vender mais e mais e mais o lifestyle carioca. E simplificar. Porque você pode, de fato, vender melhor o Rio de Janeiro, como foi filmado o 007, o cara pendurado lá no... Você tem várias locações. Você vê o eclipse lá daquela Stephanie Meyer, que foi filmado em Paraty aqui. Então você tem várias locações de todo tipo. Que seja praia, montanha... Aí você teve o produtor que era dono do hotel e dono da ilha, e eu vou ceder isso à disposição para para patrocinar também, porque... Quantos americanos, tendo visto aquele filme... Não vieram para cá. Vieram para o meu hotel. É verdade, precisa criar essa explosão, e eu novamente vou instigar aqui vocês a continuar com essa história, que a gente consiga até criar uma trilha aqui no canal para a gente falar sobre a evolução do audiovisual, do streaming, através do cinema, que a gente consiga continuar compartilhando aqui de que forma isso está avançando, o que nós estamos fazendo e cada vez mais somando. Eu quero que o que aconteceu lá atrás, onde nós tínhamos 40 pessoas participando, o Barretão, o Ricardo Pinto e Silva, um monte deles participando. Mas você também precisa do lado do governo, que o governo te ouça. Mas como você tem em geral, a Secretaria de Cultura, o Ministério da Cultura, é sempre a cota para algum partido. Ele não é visto como uma ferramenta de propaganda. Vamos levar essa necessidade. Eles não perceberam isso. Eu passei a minha vida tentando vender uma ideia e esbarrava sempre na questão do imediatismo político do ministro, do secretário de Cultura. Projetos que não são projetos de Estado, né? Exato. São projetos de governo. Olha, eu queria ficar conversando com vocês ainda muito, mas eu não vou conversar mais. Sabe para quê? Para dar aquele gostinho do quero mais e a gente continuar falando sobre alguns pontos específicos no desdobramento dessa conversa, que para mim é caríssima essa conversa. É um prazer. Então, ótimo. Então, vereador Ricardo, foi um prazer. Deveria. Não sou, porque eu acho que eu somo mais do lado de cá. É correto. Do que como candidato. Você tem bons... O nosso senador atual, o Carlos Portinho, antes, quando era secretário do governo, meu Deus, o que ele era? Eu não me lembro exatamente a pasta que ele era, mas ele me convidou. A gente fez um trabalho bacanérrimo sobre produção de cinema, fotografia no Morro do Alemão, onde se levava o fotógrafo, o maquiador, o estilista,
para justamente cada um na sua área mostrar o que cada área fazia no elo da produção. Então foi um ano, até o Marco Antônio Ferraz, grande fotógrafo, que ajudou com a equipe dos profissionais que iam para lá. Foi bacana, mas depois o tráfico não deixou a gente continuar. Mas você tem bons políticos que ouvem, mas aquilo não é Bruna, uma prioridade para eles. Bruna, você falou que o tráfico não deixou. A gente precisa passar por cima dessas questões, porque o mal não pode ser maior do que o bem. Isso é verdade. Então, vamos avançar nessa pauta. Porque tem gente porque muito a boa. turma que vive, que mora em favela, precisa ter mais dignidade. E ela só terá dignidade... Acesso. Ela tem que ter oportunidade. Porque você vê todos esses campeões... Eu vou aqui sair do audiovisual e indo para o esporte. Todas as adversidades você vê, a Simone Biles foi criada num orfanato. Mulher, imagina, negra, mulher, sem pai nem mãe. E a mulher é o GOAT olímpico, a maior medalhista. A própria Rebeca tem uma história de todas elas, a própria Rafaela Silva, todas Não têm. existem muros para que as pessoas consigam transplantar os problemas que as cercam. E os problemas nos cercam nos mais diversos níveis sociais e econômicos. Você tem hoje a milícia do alemão, que deve ser a milícia mais elegante do Rio de Janeiro. É bom. Imagina. Nem fala isso de brincadeira, não, porque, coitado, quem vive é que sofre o que tá. Agora, é uma questão. Mas eu acho que a gente tem um trabalho aqui que a gente pública. pode ajudar a tirar essa turma dessa situação, porque isso é ser cidadão, isso é ESG, porque é muito fácil falar ESG e não viver o ESG. O cuidado com o ambiental, com o social e ter governança para poder tocar tudo isso, uma governança adequada. Então, agradeço demais a presença de vocês. Nosso. Foi um prazer, muito bom. A cachaça estava ótima. A cachaça de Paraty. Perfeitamente. Então, fica com a gente, porque a gente tem muito mais aí pela frente. Vamos continuar conversando, mas não perde seu tempo, não. Vai lá, se inscreve no canal e vem para cá. Vem para cá participar desse jogo e mudar a sua realidade.